amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esperando que estejam todos bem em suas casas, com saúde. E nesse momento de pacificação, de encontros, vamos fechar os nossos olhos da carne e, elevando os nossos olhos espirituais aos céus, orarmos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Mas não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Chegamos ao capítulo de número 15, que tem por título A Caridade segundo o apóstolo Paulo. Mas o que é a caridade? Seria darmos esmola, levarmos comida aos necessitados, comprarmos uma rifa beneficente? Fazer isso nos daria a consciência tranquila do dever cumprido como cristãos? O Evangelho nos diz: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, se tiver toda a fé até a ponto de transportar as montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. São Paulo compreendeu tão profundamente esta verdade que diz: se eu falar as línguas dos anjos, se tiver o dom da profecia e penetrar todos os mistérios, se tiver toda a fé possível a ponto de transportar as montanhas, mas se não tiver caridade, eu nada sou. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Nos fala o Evangelho. Coloca assim o apóstolo sem equívoco a caridade acima da própria fé, como ele disse. Porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, e porque independe de toda a crença particular. É importante saber que essa lição vinda de São Paulo, conhecido na doutrina espírita como Paulo de Tarso, que era um importante apóstolo que nasceu na cidade de Tarso, atualmente a Turquia, e lá tinha o nome de Saulo de nascença. Sua família era de comerciantes com razoável situação econômica e seus pais o enviaram a uma grande cidade para estudar. Lá formou-se e tornou-se uma pessoa de grande influência, um grande apoiador da então escola mosaica, o antigo Evangelho de Moisés. Após a morte de Jesus, foi um perseguidor dos primeiros cristãos. Possuía uma fé cega, era orgulhoso e buscava com ferro e fogo aniquilar a todos os cristãos. Foi em uma dessas perseguições que, viajando para a cidade de Damasco, que Paulo teve uma visão, teve contato mediúnico com Jesus, o qual o convidou para seguir o seu caminho e tornar-se seu apóstolo. Paulo, diferente do que muitos de nós teríamos coragem de fazer, abandonou o seu orgulho e entregou-se à humildade, comunicando-se diversas vezes mediunicamente com Jesus, recebeu muitas orientações e apoio dos espíritos superiores para a sua caminhada. Foi um dos grandes responsáveis pela continuidade do cristianismo e pela difusão entre diversos povos pagãos, e até em Roma, onde foi preso e passou seus últimos dias pregando o Evangelho de Jesus. Ciente da velha polêmica teológica em que se pretendeu usar palavras atribuídas a Paulo para justificar a tese da salvação pela fé, Kardec dá ao tópico o título de A Necessidade da Caridade segundo São Paulo. Seria uma provocação de Kardec? Certamente que não, pois provocações e polêmicas eram incompatíveis com o seu equilíbrio, sua serenidade e seu espírito cristão. Foi sim a exposição firme e inequívoca de uma das consequências da análise espírita da moral e da religião, talvez a consequência de maior importância para a nossa humanidade. E fez mais, define a verdadeira caridade, mostra-a não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração,
na bondade e na benevolência para com o próximo. Penso que ninguém escreveu com tanta compreensão e com tanta sublimidade sobre a caridade como o apóstolo Paulo. Se tivéssemos essas palavras sempre em nossas mentes e em nossos corações, seríamos muito melhores do que somos, pois estaríamos sendo constantemente estimulados ao exercício da caridade. Ele a mostra no seu sentido global e verdadeiro de possuir, de ser, de tê-la em si, no seu íntimo. Sem ela, em todas as conquistas espirituais e materiais que se representam efeitos de trabalhos e de esforços no progresso, não elevam os espíritos até a espiritualidade maior, a planos mais elevados, porque, sem ela, os espíritos imortais não conseguem transcender-se acima da vida material, não superam as atrações da matéria e não vencem seus limites provisórios de espíritos imperfeitos que somos, permanecendo na inferioridade espiritual. Paulo, nesta passagem, mostra aos cristãos de Corinto que a caridade é algo muito mais profundo e importante do que apenas darmos o que nos sobra aos carentes. Embora isso também seja um ato caritativo, não resume a grandiosidade desta virtude. Aspas. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como o metal que soa e como o sino que tine. Repetimos. E aí me veio logo na mente, como eu posso falar sobre caridade se não sei se sou caridoso? Então, preciso pensar, falar, estudar e sentir para ver se não me esqueço de colocar o bem na minha agenda diária. A caridade é simplesmente o nosso caminho para a felicidade. Esse trecho é um alerta a todos os que são oradores, sejam eles espíritas, católicos, evangélicos ou qualquer pregador que fale dos ensinos divinos. De nada adianta ser belo na palavra, é pobre nas ações. O exemplo de mudança íntima, de luta constante contra as imperfeições, deve fazer parte da vida dos que se dedicam a divulgar a mensagem cristã. Salvar-se é predispor-se a viver a vida sentindo suas consequências com maturidade e equilíbrio, quaisquer que sejam elas. Conheceremos se a árvore é boa pelos frutos, nos alertou Jesus. Caso contrário, a palavra será como o sino que tine, ou seja, fará muito barulho e chamará a atenção, mas não modificará os corações e a inteligência a quem quer que seja direcionada. Aspas novamente. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira que transportasse os montes, se eu não tivesse a caridade, nada seria. Ter conhecimento espiritual não faz do ser um indivíduo caridoso. É Jesus mesmo que se diz agradecido a Deus por haver escondido os mistérios divinos dos sábios e revelado apenas aos simples. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Referindo-se ao sentimento e à fé nos ensinamentos espirituais. Com a afirmativa de que por mais fé que tivermos em Deus e em nossas próprias forças, nada seremos se não tivermos a caridade. Paulo chama a atenção dos religiosos em geral. Pensemos muito nisso. Muitos de nós acreditamos que a crença inabalável é a porta aberta para a ajuda do alto. Porém, se não nos ajudarmos praticando aquilo em que cremos, através do bom exemplo, qual a vantagem de possuir a fé? Novamente, vamos citar o Evangelho. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse a caridade, nada disso me aproveitaria. Dar esmolas e acabar com a necessidade material do próximo é muito importante, mas é preciso alertar as pessoas que tudo depende da intenção. Se fizermos a doação material com o objetivo de aparecermos aos outros, ou então para aliviarmos nossa consciência, estaremos nos enganando. Além disso, correremos o risco de, ao invés de ajudar o necessitado, mas de humilhá-lo ao mesmo tempo, com o ar nosso de superioridade que com certeza o ferirá. A doação desinteressada deve brotar da compreensão da lei de Deus,
tornando-nos irmãos de quem ajudamos e tendo como único fim o amparo e o alívio a este sofredor. Ainda neste trecho, Paulo instrui de que nada adianta nos autoflagelarmos com o intuito de mostrarmos para quem nos vê que somos crentes em Deus. Mais importante que castigar o corpo com privações e sofrimentos é sufocar as más tendências, as verdadeiras mães das nossas desgraças. Aspas novamente. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata com leviandade e não se ensoberbece. Fechou as aspas. O apóstolo mostra aqui que a verdadeira caridade traz a resignação, que é o entendimento das dificuldades da vida como obstáculos a serem vencidos, objetivando nosso progresso espiritual. Aliás, a bondade para com todos, independente do momento, pois a vingança e o ódio corroem o sentimento e turbam os sentidos racionais, enquanto que o perdão enobrece o nosso ser. Diz ainda que a prudência deve fazer parte de quem busca a caridade, pois ser leviano traz consequências inesperadas e o orgulho do homem pode contribuir para o nosso afastamento de Deus. Novamente vamos citar o Evangelho. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. No mundo onde o que mais vale é a satisfação pessoal, mesmo em detrimento da paz alheia, a caridade busca decência e fraternidade. Devemos então refletir sobre de que adianta levarmos vantagem em tudo se alguém estiver sofrendo com isso. Com certeza, esta dor do próximo será revertida em desespero, rancor, raiva, violência, que mais cedo ou mais tarde acabará voltando-se contra nós mesmos, nossos filhos ou nossos amigos. Tudo tem sua hora. Saber esperar é o próprio da caridade. Quando o ser amplia sua visão além da vida material, vê no horizonte a luz necessária para manter-se animado e vivo. Busca na sabedoria do Evangelho o esclarecimento para as suas dúvidas, deixando de lado o desespero. É o caminho do equilíbrio proporcionado pela caridade. Novamente citando Paulo nos Coríntios. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, mas a maior destas é a caridade. Agora é o momento de mostrar o que verdadeiramente Paulo diz sobre o que é a caridade. É um conjunto de atributos morais e intelectuais que fará do espírito ser dono do seu próprio destino. A fé e a esperança, indispensáveis para uma existência sensata e confiante, são assessoras da caridade, que será o sentimento principal a ser buscado pelo homem de bem, libertando-se de seu reino de egoísmo e encaminhando-se para o reino de Deus. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima, nos diz o apóstolo: fora da caridade não há salvação. Diferente de outras religiões que colocam como essencial para a salvação, e aqui entenda-se liberdade com conhecimento, a frequência exclusiva em suas fileiras, a nossa doutrina espírita mostra que o que interessa é a prática da caridade, seja ela feita em que religião for. Jesus nunca disse que esta ou aquela doutrina deveria ser seguida, mas sim resumiu a lei e os profetas em amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. O amor, muitas vezes, é entendido como algo que pode se esgotar em si mesmo e não desencadear ações caritativas. Seria o amor contemplativo, meditativo, tão frequentemente associado a certas abordagens religiosas, especialmente as de origem oriental? Pensemos. Jesus propôs-nos algo diferente. Era o amor em ação. Assim ele definiu a caridade. Como conclusão, a caridade, por independer dos recursos intelectivos, da crença religiosa, da fé, está ao alcance de todas as pessoas. Por isso Paulo colocou tão enfaticamente acima de todas as virtudes. Quanta coisa haveria de dizer sobre o assunto. Que belas instruções nos dão os Espíritos incessantemente no Evangelho.
Não fosse o receio de alongar-me em demasia, seria fácil demonstrar em se colocando no ponto de vista do interesse pessoal e egoísta, se quiser, porque nem todos os homens ainda estão maduros para uma completa abnegação, para fazer o bem unicamente por amor ao bem. Digo que seria fácil demonstrar que tem tudo a ganhar em agir deste modo e tudo a perder agindo diversamente, mesmo em suas relações sociais. Depois, o bem atrai o bem e a proteção dos bons espíritos. O mal atrai o mal e abre a porta à malevolência dos maus. Notemos que a caridade abrange todas as nossas relações com os semelhantes, sejam quem sejam e estejam na posição que estejam. É por isso que a benevolência, o desejar o bem, a indulgência, que é compreender as falhas alheias, e o perdão são apontados como parte essencial da caridade. Neste mundo de misérias que criamos na Terra, o auxílio material é importante, é indispensável e urgente mesmo, mas não é tudo, porém. E pode ser o mais fácil, especialmente se os recursos nos excederem. Ceder de si, do seu orgulho, de sua vaidade, de sua ambição, de sua teimosia, do seu ciúme, a fim de que o bem geral se promova, isso exige renúncia. Doar amor, compreensão, respeito e calor humano. Eis a caridade integral preconizada por Jesus, o Cristo. Para encerrar, esclarecemos que nem Paulo, nem Jesus, e muito menos a doutrina dos Espíritos, quer que sejamos santos. Os espíritos superiores sabem de nossas limitações e os ensinamentos cristãos são exatamente para ajudar-nos a superá-los. O que se espera do verdadeiro espírita ou cristão que tem o mesmo sentido é um esforço constante em analisar-se moralmente. É sempre que se perceber fora dos atributos que constituem a caridade que erga-se a cabeça, que se recomece novamente a caminhar, sem desesperos ou pressa, mas a passos firmes e corajosos. Existe um pensamento que diz, aspas, as mãos que oferecem flores ficam perfumadas. Pensem, que possamos aprender que a caridade vai além do que os olhos podem ver, que todo tipo de doação é necessária para a nossa evolução, para a nossa salvação, e que a caridade moral gerenciável por nós em nosso dia a dia é mais difícil, porém a mais necessária que nós venhamos a realizar. Que essa lição do grande apóstolo Paulo de Tarso possa nos tocar o coração e auxiliar-nos na compreensão deste tão importante tema, que uma pequena palavra de grande abrangência deva ser bem compreendida e bem difundida, pois é a mais excelente das virtudes. E não nos esqueçamos então também da caridade essencial ensinada por Emmanuel, vamos citá-lo. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no seu Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho da fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Emmanuel, livro Vinhas de Luz. Assim é a vida, ela sempre responde com o que fazemos. Caridade é o amor em ação, nos fala Paulo, e nunca será demais repetir essas palavras. Agora, fechando novamente os nossos olhos, vamos agradecer este momento e solicitar da espiritualidade uma vibração aos locais de dor e de sofrimento, como os hospitais, e lá os funcionários da saúde que responsável e incansavelmente lutam contra a pandemia, aos albergues, aos asilos, às creches. Vamos solicitar também uma vibração aos líderes das nações para que possam ser bem orientados em suas decisões. Solicitar vibrações para aqueles irmãos que desamparados vivem nas ruas. Solicitar uma vibração para o nosso ser interior e uma outra para onde ela se fizer necessária. Nosso carinho a vocês que estão conosco todas as semanas,
pedindo que, se gostaram, se inscrevam no canal caso ainda não o fizeram. Cliquem no positivo para cada aula assistida. Façam comentários e, se possível, divulguem entre os amigos este nosso canal. Muito obrigado, muita paz, até uma próxima.